Voltando a ficar seco, né? Fica no nariz. Ressecado. Isso é um excesso de ar-condicionado. Bom, então vamos lá. Transição. Qual que é a justificativa para a gente falar sobre esse tema? Então, a gente passou todo esse semestre falando de formatos, mídias, percepção. Agora, toda essa sofisticação de formatos não tem valor nenhum se a mídia não chega até mim. Nosso principal meio de recepção de mídia definitivamente é transmissão pela internet hoje em dia, né? Então a nossa justificativa aqui é de que nada adianta excelentes mecanismos de captura, processamento e compressão sem mecanismos eficientes de entrega. E vamos nos concentrar em dois pontos. Primeiro, entender quais são os desafios relacionados à transmissão de conteúdo e tentar entender três mecanismos específicos: o protocolo RTP, que é utilizado para entrega de multimídia, como funciona o NAW. O NAW é aquela última caixa do HDMI4. Então a ideia é ver como funcionam esses pacotes, como que o NAW organiza esses pacotes. E entender as CDNs. O que são as CDNs? São facilidades para entrega de conteúdo. Primeiros desafios. Vamos resumir aqui em 4. Eventualmente a gente pode até encontrar mais alguns. Mas primeiro é a questão de banda. Então, qual é a necessidade do cliente em termos de quantidade de informação que ele quer? Se o cliente, só para dar um exemplo, se o cliente está em um smartphone e precisa mandar HD, outra pergunta que se pode fazer é qual é a capacidade do servidor de oferecer conteúdo. Um segundo ponto, mais interessante de se explorar, é a questão de latência. Então, latência é o tempo que leva de uma mídia sair do ponto X e chegar no ponto Y. E cada aplicação pode ter o seu requisito de latência. Você pode ter aplicações com requisito muito baixo de latência, como por exemplo o download de um executável, o download de um APK, o download de um arquivo, de um PDF. Não estou muito preocupado. Estou mais preocupado com a banda do que com o início da transmissão. Agora, por outro lado, posso ter aplicações com restrições de latência muito altas. Quem me dá um exemplo? Restrição de latência? Um jogo, por exemplo. Consumo de mídia, você disse? Um jogo eu colocaria transmissão de um jogo de videogame, por exemplo. Um videogame multiusuário, por exemplo, quando você falou jogo, eu pensei em futebol. Mas A não ser ouvir o gol antes, né? exato, esse era o ponto que eu queria comentar. Quem aí nunca passou raiva de estar assistindo pela net um futebol qualquer e o vizinho gritar gol antes? Então é uma questão de latência. Então, um jogo, de fato, a latência no sistema interativo é importante, mas o exemplo que eu tinha em mente, que eu achei que vocês iam citar, é mais marcante, que é o Skype, por exemplo. Então, o Skype tem que funcionar com uma faixa de latência muito pequena, porque senão a comunicação não funciona. Tá? E vamos então fazer uma brincadeira aí, que suponha que o Skype tivesse uma latência de 3 segundos. Tá? Então vamos fazer o seguinte: Ito e Tiago conversem entre si sobre futebol, qualquer assunto, mas com uma latência de 3 segundos.
Eu acho que o meu deu certo. Bom, rolou um clima, né? Mas olha, então vamos lá. Imagina, né? Vamos lá mais de forma mais direta. Imagina que uma pessoa leva 3 segundos nessa conversação, né? Então a gente está conversando aqui, você fala alguma coisa, eu vou falar outra antes de ouvir você falar. Você acha que eu ouvi e fica impossível, né? O requisito não é uma lei universal isso, mas fala-se que latências abaixo, aquelas latências para uma comunicação de voz devem ficar abaixo de 150 milissegundos. Acima disso, quanto mais acima disso, mais a comunicação é comprometida. Taxa de erro do canal é outro desafio de transmissão. Então a gente sabe que algumas formas de comunicação, como por exemplo rede sem fio, tem uma taxa de erro mais alta do que a fibra óptica ou que a nossa própria internet cabeada. Então, os mecanismos de transmissão têm que ser adaptados, tem que prever diferentes taxas de erro. E um ponto cada vez mais importante é a questão de escalabilidade. Os últimos fenômenos de mercado em computação, eles estão muito marcados pela capacidade de atender milhares ou milhões de usuários concorrentemente. E a busca aí é entender e aumentar as respostas para a pergunta quantos clientes eu consigo atender concorrentemente. Só para ilustrar o exemplo de escalabilidade, já faz muito tempo que eu li esses números, eu não tenho um valor exato em mente, mas a gente pode colocar algumas proporções. Então, por exemplo, o YouTube, já pronunciei mais comum aí, mas quando o YouTube começou, ele devia ter da ordem de 10 funcionários, e desses 10 funcionários, praticamente metade estava dedicada à questão de escalabilidade da solução. Você para pensar, né? Vídeo na internet não tem novidade nenhuma. Põe lá no seu vídeo devidamente estático, ok, vai funcionar, o cara vai fazer download, vai conseguir assistir. O desafio é conseguir prover esses vídeos 20 mil cópias por hora, enfim, atender 200 mil usuários concomitantemente. E foi aí que o YouTube fez a diferença. Bom, resumindo. Aliás, isso aqui já é um resumo, né? A ideia de restringir os desafios de transmissão a 4 pontos já não deixa de ser um resumo. Então, a questão da banda, capacidade de transmissão, a questão da latência, esse requisito muito associado às aplicações, a questão de erro e conviver ou adaptar-se aos erros, e a questão de escalabilidade, cada vez mais importante. Até aí, tudo bem? Está claro o que significam esses desafios aí? E para a gente explorar essa questão de transmissão multimídia, vamos escolher 3 tecnologias para a gente aprofundar. A primeira delas é o protocolo RTP, que é o mais conhecido, certamente o mais utilizado, dos protocolos para distribuição de conteúdo multimídia. Então, vamos entender como é que aplica esse protocolo. O segundo ponto é olhar os cabeçalhos da saída do NAW. Então, quem que é o NAW? O NAW é o Network Abstraction Layer, falamos muito dele. O NAW é o modelo utilizado em H264 para permitir que o conteúdo seja adequado às características do meio onde ele vai estar. Então, tem um vídeo gravado em H264, a forma como esse vídeo vai ser empacotado para uma transmissão em rede sem fio deve ser diferente da forma como esse vídeo vai ser empacotado
numa mídia Blu-ray. Tudo bem? Terceiro ponto são as CDNs. CDNs significa rede de distribuição de conteúdo. Vocês também vão conseguir encontrar na internet o significado de CDN como sendo Content Distribution Delivery Network, no sentido, não variando a palavra, ou distribuição ou entrega, distribution ou delivery. E o que são as CDNs? As CDNs são infraestruturas, normalmente globais, para a distribuição de conteúdo multimídia, mas na verdade não só multimídia. Eventualmente pode ser um conteúdo web, não necessariamente multimídia. E nesse mercado de CDNs tem destaque a Akamai, que é uma empresa que opera esse tipo de infraestrutura. Então, mais no final da aula, fica a dica aqui do site da Akamai para dar uma pesquisada sobre como esses caras funcionam, mas mais no final da aula vamos tentar entender como funcionam essas redes de distribuição. Vamos começar pelo RTP. Então, o que é o RTP? É um protocolo cujo nome é Real Time Protocol. Basicamente, é um protocolo usado para transporte de conteúdo multimídia. A gente já vai ver daqui a pouquinho o cabeçalho dele como é. E nada mais é do que um esquema de envelopamento ou de empacotamento. O estouro da aula da tarde foi pior do que isso. A técnica de empacotamento de conteúdo normalmente sobre o protocolo UDP. Tá? Então, ou seja, quando eu estou mandando mídia, conteúdo multimídia, eu posso fazer isso usando o TCP, eu posso fazer isso usando o UDP, mas normalmente eu faço sobre o UDP. E aí vale a pena refletir um pouquinho sobre por quê. Tá? Então, imagina que você está na sua casa assistindo o vídeo do Dexter. Né? Tem algum problema se eu perder um quadro de vídeo do Dexter? Estou lá assistindo. Então faz muita diferença se eu perder um quadro de vídeo. Por outro lado, se aquele vídeo parar por 10 segundos, já vai me incomodar. Estou dizendo isso porque para tentar destacar uma diferença sobre o que significa mandar RTP sobre TCP, que é confiável, ou sobre o DP, que é não confiável. Se eu estou mandando lá meu vídeo do Dexter sobre a pilha RTP/UDP, se eu perco o pacote, ele está perdido. Né? Não tem retransmissão. Se eu estou mandando em RTP/TCP, ao perder um pacote, eu vou ter um atraso na fila, né? na lista de pacotes que estão chegando, até que aquele pacote que foi inicialmente perdido seja retransmitido. Então, na prática, a diferença quando você está assistindo o vídeo ou você percebe um artefato resultante da perda de um pacote, ou você tem um atraso no fluxo de exibição. De maneira geral, é preferível a inserção de um artefato, não deixa de ser desejado, mas a inserção de um artefato é preferível ao atraso no streaming. Isso em relação à nossa sensação usual de assistir vídeo. E é por isso que normalmente se transmite sobre o DP, além do fato de que o DP permite alcançar bandas maiores de transmissão. Tudo bem? Então, são basicamente essas duas razões, né? Maior banda
E a questão de resiliência, que é uma palavra interessante, ele vai falar sobre essa característica de suportar erros, né? A resiliência da mídia. Bom, mas o RTP, ele é na verdade uma família de protocolos. O RTP é simplesmente o principal deles. Vamos ver outros 3 caras. O RTCP é um protocolo que normalmente, apesar dele estar indicando a implementação sobre o DP, é muito comum você ver a implementação dele sobre TCP. Qual que é a ideia? Aliás, a propósito, contudo, todo mundo sabe a diferença entre TCP e o DP, certo? Beleza. Então, o RTCP basicamente é um protocolo que vai rodar em paralelo, né? Então tem um streaming RTP entre um cliente e um servidor. Em paralelo a isso, eu posso ter uma sessão de comunicação RTCP para monitorar perdas de pacotes, para monitorar como é que está chegando esses pacotes e como é que está a troca de pacotes. É um monitoramento de erros, na verdade, né? De rede. Outro elemento dessa família é o RTSP. E o RTSP vai implementar um mecanismo de troca de mensagens para garantir a semântica de VCR. Quem me diz o que é a semântica de VCR? Quem sabe o que é um VCR? A geração está perdida. O VCR, pessoal. Vamos lá. Quem ainda tem um VCR em casa? O VCR é um videocassete. Essa terminologia de semântica de VCR é no sentido de que o videocassete estreou o nosso jeito de manipular mídia. Semântica, implementar a semântica de VCR significa implementar os comandos básicos de VCR. Play, pause, stop, fast forward, tudo bem? Rewind, rec, enfim, os botões de VCR. Então esse protocolo ele é usado para trocar mensagens, para executar esses comandos de manipulação de mídia. Tá? E você provavelmente vai perceber que ele faz mais sentido fazer isso sobre TCP, apesar de que pode ser tanto por TCP quanto por UDP. Quer dizer, vai depender um pouco da aplicação. E por fim, o RSVP, que é um protocolo para reserva de banda e garantia de QoS. Imagina que eu estou mandando uma mensagem para o Caio, só que eu posso passar uma mensagem apenas uma distância de no máximo 2 metros. Tá? Então eu vou para encaminhar para o Caio, tem 2 rotas possíveis, pelo Adriano, mas ele está busy ali, ou pelo Bruno. Mas uma vez estabelecida uma rota, eu tento evitar que novos fluxos de rede prejudiquem essa rota. Então, se eu estou mandando a mensagem para o Caio, passando aqui Bruno, Helder, André, por aí vai e tal, e a Jennifer quiser abrir uma outra streaming, ela só abrirá se não atrapalhar essa rota reservada. Tá? Essa é a ideia do RSVP, e o curioso é que todos os elementos de rede deveriam implementar RSVP nesse caminho. Eu confesso, não tenho certeza como é que está essa história hoje em dia, se já não foram trocados esses protocolos de reserva. Mas enfim, o RTP é uma família de protocolos
O RTP é o carro-chefe, é o elemento principal, é o cara que efetivamente transporta a mídia, enquanto os demais têm essa função auxiliar de monitoração, de controle do streaming ou de garantias de rede, entre outros. Tudo bem? Vamos dar uma olhada no cabeçalho de RTP. O cabeçalho de RTP é algo bastante pragmático, tá? Praticamente fixo e com campos o menor possível, né? Então ele obrigatoriamente tem 24 bytes e vamos entender o que ele faz. O fato importante de se observar é o payload, o que é carregado por esses pacotes é um conteúdo de mídia. Tudo bem? E o que o header traz ou leva? Um campo de versão, são 2 bits. Daqui a pouco a gente vê o que são os campos menores. Eu confesso que eu não me lembro o que é o B. Um campo de 1 bit para saber se tem uma extensão ou não desse header. CC é um campo que vai ser utilizado para saber se eu vou ter mais elementos, mais alguns conjuntos de 32 bits aqui para fins específicos. Mas o importante mesmo são 3 desses campos. O payload type, ou seja, o tipo de conteúdo que está sendo carregado, que pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser legenda, pode ser por aí vai. Um sequence number, como o nome já indica, é um número sequencial que vai sempre crescente de 1 em 1. E eu uso para que esse sequence number? Basicamente para identificar se houve uma perda de pacote no meu streaming. Imagina, por exemplo, que eu estou transmitindo um vídeo para vocês, esse vídeo vai ser dividido em N pacotes RTP. Um pacote RTP é normalmente transmitido sobre protocolo UDP, que pode ter perdas. Né? Então, estou lá recebendo os pacotes, pacote 21, pacote 22, pacote 24. Significa que o 23 foi perdido, certo? Então é para isso que eu uso o sequence number. Timestamp. Timestamp é o maior dos campos aqui, né? 32 bits, contendo um long, utilizado para dizer em que momento deve ser exibido esse pacote de multimídia. E aí, para ficar claro, falta esclarecer uma funcionalidade de RTP. Imagine que eu estou assistindo um vídeo legendado. Então eu tenho uma trilha de imagens, a trilha de áudio, e eu posso ter a trilha de legendas. Mesmo a trilha de áudio, eu posso até pensar em passar ela em 2 streamings RTP. Né? Esquerda, um streaming RTP, direita no outro streaming RTP. Posso fazer isso. O fato é que essas mídias elas precisam ser juntadas na hora da exibição. E o principal campo que vai ser utilizado para isso é esse campo timestamp aqui. Tudo bem? A ideia do que é o campo timestamp? Então eu posso ter vários streamings RTP e eu uso os timestamp para coordenar a sincronização deles. Ok. Bom, só para indicar os outros campos. Né? Esse campo de sincronização é para dizer que, imagina que eu tenho eu acabei de dar um exemplo que eu tenho um vídeo, 2 trilhas de áudio, 1 trilha de legendas. Mas imagina que eu estou fazendo a mesma coisa,
estou assistindo o vídeo do Dexter de um site e o vídeo do Monk de um outro site. Tá? Foi meio baú essa, né? Mas Monk era bem legal. Muito bom. Bom, enfim. Então, Monk e Dexter. E o Monk eu estou passando do mesmo jeito, né? Imagens, 2 de áudio, 1 de legenda. Então eu tenho 8 trilhas RTP. Tá? Como é que eu não as misturo? É pela fonte. Então, 4 trilhas vão ter esse campo fonte iguais, as outras 4 vão ter outra fonte, e com isso eu não misturo nem sequence numbers, nem timestamp. Ok? Então essa é a ideia. Eu posso ter mais campos, e para ter mais campos nesse protocolo eu preciso indicar quantos bytes a mais eu estou usando, quantos conjuntos de 2 bits eu estou usando. Já não tenho mais uma certeza exata de como é esse uso de campos. Mas enfim, esse slide ele. O pede. Bom, esse slide vai dar uma definição de quais são os campos. Então, primeiro a versão, que eu uso 2 bits. A versão 2 está definida na RFC 1889. E aí tem uma informação importante. Esses protocolos que a gente está falando, essa família RTP, ela é definida por RFCs. Todo mundo já ouviu falar de RFCs? Uma forma de dizer o que são RFCs, elas são especificações amplamente utilizadas na internet. Tudo bem? Basicamente elas começam com request for comments, né? Você põe uma proposta, as pessoas vão comentando, até um dia em que ela vira um padrão de internet. E o RTP está definido a versão 2 de RTP, talvez já tenha uma coisa mais nova, certamente já tem extensões de RTP, mas a versão 2 de RTP está definida na RFC 1889. O campo P é de pad, né? A ideia é de completar o tamanho dos blocos. Eu quero que esse cara seja múltiplo de 8 bits, né? Então eu posso ter um padding para complementar o tamanho do pacote. Um campo de 1 bit para extension, se esse cara estiver aceso, é porque esse header é seguido por um header que estende as funções que estão ali e por aí vai. Né? O que eu acho mais importante são payload type, que diz o que está rodando no payload. Por exemplo, por que esse cara é importante? Porque eu posso precisar dele para saber que fluxo eu preciso priorizar. Então, de novo, no meu streaming do Monk, tá? A minha rede começou a ficar mal, quem que eu priorizo? O vídeo ou o áudio? Teoricamente, eu devo priorizar o áudio, porque perder 30 segundos de áudio tem um impacto mais alto do que perder um quadro de vídeo. O vídeo tem muito mais informação, né? Tudo bem essa ideia? Todo mundo concorda que perder um tempo de áudio tem um impacto mais alto do que perder um tempo de vídeo? É natural de entender assim, né? Sequence number para detectar perdas, timestamp para sincronizar as mídias e as fontes. Ok? Mudando de tecnologia, vamos falar do não. Eu escolhi essas 3 tecnologias aí porque elas dão um panorama da questão de como funciona a transmissão. E como a gente falou muito de H264, e uma das perspectivas de design, né, uma das escolhas de design de H264 mais interessantes foi a questão de como que ele lida com a rede. Então, vamos falar um pouco do não. Primeiro, vocês vão se lembrar do nosso diagrama de blocos de como funciona a H264, que o now é a última caixinha, aquele cara responsável por empacotar os conteúdos de forma adequada à mídia pela qual ele ia ser consumido.
fluxo no streaming H264 provavelmente vai ser transmitido por protocolo RTP. Então o que a gente está falando é o seguinte: o protocolo RTP vai ser transmitido pela rede, header RTP, payload vai ser um NALO. O que é um NALO? O NALO é o resultado, é a saída do NALO. Então o NALO é um Network Abstraction Layer Unit. Tudo bem? Então o que a gente está falando? A gente está falando de um cabeçalho RTP que tem um payload. O payload do RTP vai ser um cara desse, que é um pacote NALO. E o pacote NALO vai ter o seu próprio header e payload. O header de um NALO tem só surpreendentes 7 bits, 8 bits. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre essa história de só ter 8 bits. Mas em seguida o conteúdo do pacote NALO. O que é o conteúdo de um NALO? Vai ser um elemento de sintaxe de H264. Um daqueles muitos possíveis que estão enumerados no capítulo de sintaxe do livro de H264. Parâmetro set, slice, enfim, tem um monte de coisa lá. Né? Então aqui dentro tem um elemento de sintaxe de H264 e eu vou usar esses 7 bits para identificar se eu posso ter ou não, já vamos ver no próximo slide, um erro no streaming, saber o tipo de conteúdo que está aqui dentro e fugir completamente daquele NRI. Vamos pular no próximo slide. Assim. O primeiro bit, então vamos pensar, primeiro bit supercado não é refletida, porque apenas 1 byte. Tá? Porque quanto menor esse header, melhor. Né? A gente faz lá toda uma parafernália de mecanismos de intra e prediction para reduzir, não vai inserir 1 byte a mais aqui, jogar todo fora do trabalho. Né? Bom, o primeiro bit é um bit que marca, é um bit sempre 1, né? Que marca, pode marcar uma violação da sintaxe. Se eu receber um NALO e o primeiro bit for 0, é porque é um erro. Tudo bem? Por que isso? Essas mídias, elas são feitas para, em caso de erro, para que em caso de erro eu possa retomar a decodificação o mais rápido possível. Tá? Então eu estou aqui numa rede sem fio, recebendo um streaming H264, né, um streaming RTP, os NALOs estão ali no payload do RTP, e alguém liga um micro-ondas lá na cozinha. Né? E aí eu tenho um payload de pacote e tal. A partir do momento em que a perturbação do meio acabe, eu gostaria de retomar a decodificação do streaming o mais rápido possível. Então tem essa forma barata de detecção de erros, que é se o primeiro bit do NALO for 0, você pode descartar aquele pacote e esperar o próximo. Tudo bem? 2 bits de NRI. O NRI ele vai basicamente indicar se o conteúdo do payload do NALO é usado como referência ou não. Ou seja, ele deve ser priorizado ou não. Aliás, inclusive eu me lembro de, na época do doutorado, ter descartado pacotes em função do valor dos 2 bits de NRI. E a ideia é basicamente a seguinte: olhando para o valor de NRI, você pode ter uma noção de impacto de descartar um pacote ou não. Ou seja, chegou um pacote, se o NRI for 0, ou 00, né, significa que aquele pacote não é usado como referência para nenhum outro pacote.
Portanto, o descarte desse pacote deve ter um impacto menor do que o descarte de um pacote cujo valor é diferente de zero. Tudo bem? E aí você está lá olhando o streaming, a minha rede está caindo de qualidade, eu preciso escolher um pacote para enviar. Eu vou enviar quem tem mais impacto no streaming. E provavelmente é quem tem o NRI diferente de zero. Ok? Então é uma forma rápida de poder separar pacotes, relevância de pacotes. O próximo elemento são 5 bits que eu utilizo para indicar que tipo é o conteúdo do payload do NAW. E aí tem uma tabelinha na RFC, você consultar a RFC que determina como é um pacote desse. Vai ter uma tabelinha relativamente longa, né? 5 bits, tá? cerca de 30 possíveis valores, né? E só para reforçar a questão da RFC, essa descrição, essa especificação está na RFC 39, ok? As coisas da internet são sempre assim, definidas por RFCs. CDN. CDN é um assunto que eu acho interessante, principalmente porque é muito prático. A gente consegue aqui abrir, ligar nas CDNs, né? Dar um ping nos endereços, é um negócio bem interessante. O que é uma CDN? É uma rede de distribuição ou de entrega de conteúdos. Distribution ou delivery. Essa rede é em geral utilizada para distribuição de multimídia, porque multimídia é um conteúdo de maior tamanho, então passa a ser prioritário distribuir esses caras. Existe uma empresa chamada Akamai, que é líder nesse mercado de Content Distribution Networks, e ela é tão líder que a gente criou o termo de akamaização de URL. Que a gente já vai ver como é que ele funciona. Mas qual que é a ideia de uma operadora de CDNs? Imagina que o Adriano vai ter um negócio próprio, ele vai ter um site do negócio dele. O Adriano vende ervas, e o negócio dele é vender ervas, né? E ele não está preocupado, ele quer saber quantos servidores ele tem lá e tal, então o negócio dele está vendendo ervas está vendendo ervas e o site começa a chegar perto do seu limite. O negócio dele é outro, né? Ele pode contratar uma empresa como a Akamai para distribuir a carga do site dele. Como é que a coisa funciona? Contrata a Akamai, partes do site dele vão ser hospedados na rede de distribuição de conteúdo da Akamai. Porque a principal coisa que a Akamai faz é manter um conjunto, um parque computacional distribuído em vários pontos de borda da internet. Um ponto de borda, por exemplo, é o CTD da NET ou o CTD da Vivo, ou seja, máquinas estrategicamente colocadas para facilitar a distribuição de conteúdo. Então, tem um documento que eu deixei no Google, um documento até meio antigo, valeria bastante a pena verificar, revisar como é que está essa coisa, mas ele mostra exatamente como funciona esse processo de akamaização. Vamos dar uma olhada nessas URLs. Então, o site do Adriano, ele fez um estudo no site dele e percebeu que alguns GIFs, algumas imagens, são responsáveis por 50% do tráfego do site.
Tudo bem a ideia? Então, quando ele contrata a Akamai, ele recebe um usuário e senha, ele entra lá no site da Akamai, sobe no site da Akamai conteúdos que ele quer akamaiizar. E uma coisa que ele poderia fazer é, por exemplo, subir o logotipo do site dele. E ao invés dele distribuir os servidores do Adriano, distribuírem os conteúdos de imagem, ele terceiriza isso, entre aspas, para a Akamai. O que ele recebe uma URL da Akamai e vai usar essa URL, não a imagem no site dele. Então, por exemplo, vamos pegar esse cara aqui. Esse é um exemplo de URL Akamai. Tudo bem? Estou lá, tá? Isso aqui funcionou. Observe o que vai acontecer. Eu tenho um endereço A.388G, rede Akamai. Vou buscar esse cara, essa URL, e eu recebi uma imagem. Tá? Essa imagem ela não está no site da CNN, na verdade. Né? Ela quem provê esse cara é a Akamai. E outra observação, vou dar um ping naquele endereço. E vamos ver o que acontece. Né? Quando eu dou um ping nesse endereço aqui, quem me respondeu foi a máquina 200.143.247.8, certo? Vou fazer um novo ping, e agora quem respondeu foi outra máquina, foi a máquina 17. Então, o que já fica claro da gente é que existe um round robin aí de que máquina está atendendo essa requisição. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Aliás, só uma curiosidade, deixa eu dar um ping nesse endereço aqui que ele devolve, que é o. É uma outra máquina. Enfim. Então, o que está acontecendo? Né? O Adriano, ao contratar a Akamai, ele terceiriza a distribuição do conteúdo do site dele, reduzindo, portanto, a sua necessidade de parque computacional e de preocupação com a infraestrutura de distribuição de conteúdo, especialmente do conteúdo que não é o core do negócio dele, que é MPRs. Tá? Agora, visto como funciona isso, o que interessa para a gente agora, no contexto da disciplina de multimídia, é a possibilidade do uso de redes como a Akamai para distribuir conteúdos de multimídia. Então vamos dar um outro exemplo, que é o André fez um vídeo e foi um enorme sucesso no YouTube. Sucesso tal que o YouTube precisa dar um jeito de distribuir esse cara. De colocar em servidores de borda na Austrália, servidores de borda na Europa, servidores de borda nos Estados Unidos. Quando é de servidores de borda, todo mundo entende o conceito de servidor de borda. Um servidor que está ali num ponto estratégico de entrega de dados. Né? Então, com o uso de CDNs, eu posso distribuir meu conteúdo de forma global, garantindo uma entrega com maior qualidade, né? Seja de menor latência, seja de maior banda, né?
menos sujeito a erros e por aí vai. Tudo bem até aí? Para que servem as CDNs? Não sei se está claro. O documento que eu deixei no Moodle, ele explica com cuidado como funciona aquela URL acamaizada, né? Aquela URL resultante da camada. Mas aquilo não está muito no contexto da nossa disciplina de multimídia, e se eu der sistema distribuído para vocês, a gente vai tratar aquele ponto, que é como que ele resolve o DNS, como é que ele usa aqueles links. Bom, acho que é isso, né? Então, CDN é uma forma distribuída de colocar conteúdo. Antes de fechar, fechando, né? Pois a gente vai ter um EP, que eu estou chamando de EP da virada, porque eu não consegui conter o meu sadismo e deixei a data de entrega no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 55 minutos. Mas é claro, tem bastante tempo, vocês podem entregar antes. Espero que vocês entreguem antes. Ok? Então deixa eu mostrar o EP para vocês. Então é o seguinte, a ideia, o objetivo desse EP é que vocês tomem contato com a prática da transmissão de streaming, da prática da transmissão de multimídia. Então o objetivo é levantar um servidor de vídeo. Aqui eu coloquei no laboratório, no sistema Linux, mas não necessariamente precisa ser. E que você observe como funciona o protocolo RTP na prática. O objetivo é o seguinte, você vai escolher um vídeo, preferencialmente H264, porque a gente falou tanto dele, né? Pode ser H265, enfim. Vai escolher um vídeo, vai usar um servidor de vídeo, ou seja, um programa especializado em criar streams, né? Em prover streams de vídeo. E vai levantar um cliente e fazer uma conexão RTP a esse servidor de vídeo. A minha ideia é que sejam duas máquinas diferentes, duas máquinas separadas. Sugiro que você escolha duas máquinas numa mesma rede, porque isso evita problemas do tipo atravessar NAT, acertar portas, enfim. Tá? E o resultado desejado é que você consiga assistir um RTP, assistir um streaming de vídeo e exibir na tua tela. Né? Então esse é o cenário que eu gostaria que vocês montassem. Servidor de vídeo numa máquina, cliente rodando na outra máquina. Existem N produtos que você pode usar, tanto para servidor quanto para cliente. Aliás, eu sugiro que você faça coisas do tipo usar player como cliente, usar VLC como servidor, usar produtos diferentes entre cliente e servidor. Pode gerar conhecimento aí, pode gerar experiências para vocês. O que você vai entregar? Na prática, você vai entregar o nosso sistema de relatório PDF, mostrando que a tua coisa funcionou. Tá? É um relatório onde você demonstra que você fez o exercício e coloca sua experiência, coloca o que você achou daquele exercício. Tudo bem? No semestre, na última vez que a gente fez isso, a gente usou o VLC, mas também tem o replay, o próprio FF, MPEG, se não me engano, pode ser usado. Tem N ferramentas por aí. Beleza? Então, é isso. Obrigado por jogar todas as ferramentas diferentes. Olha, põe para funcionar, mas é divertido. Acho que vai ser
seria interessante. Eu colocaria primeiro para funcionar ferramentas iguais, depois tentar uma diferente. Pode ter compatibilidades, né? Você pode escolher uma ferramenta